A Polícia Rodoviária Federal aqui do município de Sorriso apreendeu um veículo rodotrem que apresentou uma autorização de transporte irregular, a chamada AET. Essa autorização ela estava falsificada e os agentes identificaram que havia alguma alteração na placa. Então, eles fizeram a abordagem aqui próximo à base da Polícia Rodoviária Federal, às margens da BR-163, e apreendeu então este veículo. A gente conversou com o inspetor aqui da PRF, o Leonardo Ramos. Vamos acompanhar. A partir de uma abordagem de rotina, aqui uma fiscalização de uma infração aparente, a gente deu ordem de parada para uma CVC, que é uma combinação de veículos de carga, e após análise da documentação apresentada pelo condutor, nós observamos que havia divergências entre o veículo que estava descrito no documento e o veículo em si. Nós observamos que naquela autorização era descrito um veículo com características técnicas e operacionais superiores ao que de fato o veículo era. O que nos sugeriu que aquela autorização apresentada, o documento expedido pelo DENIT, uma autorização especial de trânsito, ela foi emitida a partir da inserção de dados falsos no sistema CAET do DENIT. O inspetor explicou ainda que essa é uma ocorrência não tão comum aqui no município de Sorriso e que esse veículo facilmente poderia se envolver em um acidente grave. Esse tipo de fraude ele não é tão comum. Não é tão comum porque a AET para CVC, ou seja, a AET para veículos longos e que transportam mais que 57 toneladas de carga, elas são necessariamente aprovadas por engenheiros mecânicos credenciados pelo DENIT. Então aqui, inclusive, na nossa região, não me recordo de fraude idêntica a essa, parecida com essa. Mas o empresariado que precisa desse documento, o empresário que tem um caminhão que não tem tração 6x4, aquele caminhão 6x2, o caminhão que foi produzido, foi fabricado para tracionar carreta LS, uma carreta simples, esse empresário ele não deve se iludir com vendedores de facilidades, porque muitas vezes a ele é oferecida uma facilidade, um documento que contraria a legislação e na verdade esse empresário está comprando um documento falso e dando para o seu motorista, para o seu funcionário, apresentar a fiscalização. Então ele está correndo o risco de responder criminalmente, está correndo o risco de colocar o seu colaborador, o seu funcionário, numa situação criminal, uma vez que o artigo 304 do Código Penal, ele traz uma pena bastante severa, salvo engano é 2 a 6 anos de reclusão, ou seja, é prisão em flagrante, não é passível de fiança e além disso, ele está colocando o seu patrimônio, o seu veículo, a carga que ele transporta, numa situação também de insegurança jurídica. A AET para CVC, ou seja, para rodotrem, como a gente conhece, ela exige, a legislação brasileira atual, a resolução 882 do CONTRAN, ela exige que veículos, para tracionar rodotrem, eles precisam necessariamente possuir tração 6x4. Ou seja, são veículos que eles têm dois diferenciais. São cavalos tratores, caminhões tratores, que possuem dois diferenciais. Portanto, são veículos mais caros, são veículos que exigem mais manutenção, são veículos especiais. Então, esse veículo, ele vai trazer mais segurança ao transporte, ao tracionamento de 74 mil quilos de carga. Ao passo que um veículo 6x2, ou seja, é um veículo que ele tem tração em apenas um dos seus eixos. Isso faz com que esse não seja um veículo apropriado para tracionar tanto peso assim. E o que nós encontramos aqui na semana passada foi um veículo 6x2 tracionando um rodotrem. Só que o documento que ele nos apresentou dizia que ele era um veículo 6x4. Na verdade, ele era um veículo 6x2. Ou seja, houve uma inserção de dados falsos no sistema federal, portanto, a ocorrência foi encaminhada para apreciação e posterior providências da Polícia Federal.